Muito bem, então a gente vai começar, o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre ensinos, ensinos sobre os últimos acontecimentos, né? Coloquei para vocês, ensinos sobre os últimos acontecimentos. Nós vamos ver 4 grupos desses acontecimentos, ou desses ensinos. O primeiro, o que acontecerá? Segundo, quando serão essas coisas? Terceiro, como acontecerão essas coisas? E quarto, quem subirá? Olha só, no primeiro ponto, dos ensinos sobre os últimos acontecimentos, a ordem se refere a o que acontecerá, né? Então, a natureza do evento ou dos eventos, né? O segundo ponto se refere ao tempo, quando serão essas coisas. Terceiro ponto, como acontecerá, a forma. E o terceiro é quem subirá, que é a igreja aqui, os salvos. Então vamos ver na nossa apostila esse primeiro ponto. O que acontecerá nesses acontecimentos dos últimos tempos? Sob esse título, estuda-se as coisas que em breve hão de acontecer, como diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. E isto por ordem cronológica, né? Você pode olhar aí Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, vai falar a respeito dessas coisas que breve devem acontecer. Veja bem, Apocalipse, capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda: estas coisas são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então a gente observa, de acordo com o que é dito aqui em Apocalipse, que existe sim esse grupo, do que vai acontecer, essa quantidade de eventos. Apocalipse fala que em breve algumas coisas vão acontecer conforme foram reveladas ali pelo Senhor ao apóstolo João. E essas coisas vão ser colocadas agora na ordem cronológica. A cronologia começa a partir do segundo ponto. Quando serão essas coisas? Então, o tempo, A Bíblia mostra que em breve Jesus vai voltar, O tempo do Senhor, ele é um tempo breve. Às vezes esse tempo não é breve no nosso tempo, mas no tempo de Deus é breve. E por nós não sabermos como é esse tempo de Deus, nós precisamos estar preparados, nesse tempo breve que é o nosso tempo também. Então, Lucas capítulo 21, versículo 7. Vamos ver o que a Bíblia diz nesse texto. Lucas capítulo 21, versículo 7. Perguntaram-lhe: mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Nesse grupo, estuda-se sobre os sinais dos tempos, pelos quais podemos ver que se vai aproximando aquele dia. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala da aproximação desse dia, desse tempo breve em que as coisas devem acontecer. Hebreus capítulo 10, versículo 25, que é o texto que fala a respeito da necessidade de congregarmos. Não deixemos de congregar-nos,
como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, congregar aqui aparece como uma das ações do cristão para estar preparado para esse tempo da volta de Jesus. Aqueles que estão congregando, eles estão ativos no corpo, estão ligados ao corpo de Cristo. Aqueles que param de congregar são como os galhos que foram cortados da árvore. Eles estão desligados do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, eles não irão subir, né, no arrebatamento da igreja. Quando Jesus vier buscar, eles não farão parte. Então, quando serão essas coisas? O tempo é um tempo breve, né? Em Hebreus vai mostrar que esse tempo se aproxima. Esses sinais, porém, jamais fixam a data daquele dia e hora. Em Mateus capítulo 24, verso 36, vai dizer que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E aí é onde está a questão, né? Que por não sabermos, nós devemos estar preparados todas as horas. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, ninguém a não ser o Pai. O Pai é o único que sabe exatamente o dia, a hora, né? E nós, por não sabermos, devemos estar preparados, né? Como a Bíblia diz, na figura das virgens prudentes, no capítulo 25 de Mateus. Pois Deus a reservou exclusivamente para si, isto é, para a Santíssima Trindade. Somente Deus sabe, né, de forma exclusiva essa hora. O terceiro ponto, como acontecerão essas coisas? Jesus ocupou-se muito no seu ensino sobre os últimos tempos de falar acerca de como seria o dia do Filho do homem. Lucas capítulo 17, versos de 24 ao 27. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que vocês entendem desse versículo 27? Assim como foi nos dias de Noé, os homens casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Você sabe o que isso significa dizer? Que o mundo ele vai estar funcionando normalmente. Os sinais, eles não são para o mundo, eles são para a igreja. Nós, como igreja, recebemos os sinais como advertências da palavra de Deus, que a conhecemos, para que nós olhemos as coisas que estão acontecendo. Mas as coisas que estão acontecendo, esse mundo está tão assim, cheio de violência, cheio de crise, cheio de guerra, cheio de problemas, que as pessoas já estão acostumadas com essas coisas. E embora elas aumentem quando estivermos perto da volta de Jesus, né, como vem aumentando, o que significa que estamos, mas para as pessoas isso já é algo natural. Então elas vão continuar a vida delas normalmente, trabalham, estudam, casam-se, dão-se em casamento, vivem a vida normal como se nada estivesse para acontecer.
E aí ele diz assim: até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia exato de vir o dilúvio e levar todos na destruição. Isso quer dizer que até o dia de Jesus voltar, esse mundo não vai perceber. A igreja tem que estar atenta, a igreja tem que perceber, mas o mundo ele não vai conhecer isso, né? Então, nessa parte aqui, a gente está falando de como acontecerão essas coisas. Essas coisas vão acontecendo muitas vezes de forma imperceptível para o mundo, de forma natural. Mas para nós que somos advertidos pela palavra de Deus, elas são sinais. Nesse grupo, estuda-se sobre a maneira como os diferentes acontecimentos profeticamente preditos irão acontecer. Então a gente vai para o próximo ponto, que é o quarto e o último dessa parte do nosso estudo, né? Quem subirá? A gente viu já aqui no texto, a gente pega a parte que se refere a Noé. Quem foi que subiu naquele dia? Quem foi que entrou na arca? Quem foi que foi salvo, né? Noé e sua família estavam apercebidos à voz de Deus, à orientação de Deus. Quando Deus deu o sinal para eles ali, foi os animais entrarem na arca. Eles entraram também e Deus lacrou a arca com eles. E o mundo não se apercebeu. Então, quem vai subir? Quem vai subir são aqueles que estão nessa conexão com a palavra de Deus, que estão apercebidos aos ensinamentos da palavra e com Jesus na sua vida. Salmo 15, versículo 3. Salmo 15, versículo 3 diz assim: o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Quem subirá? Porque olha que esse salmo, ele está falando do cidadão dos céus. Se você pegar um pouco, a partir do versículo 1, ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? O tabernáculo é a morada de Deus, é o céu. A Bíblia diz que lá em Apocalipse, quando o Senhor vier, o céu e a terra hão de ser a mesma grei. Que Deus habitará com os homens e os homens habitarão com Deus, no seu tabernáculo, uma morada só. Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O versículo 3, que foi o destacado aí: o que não difama com sua língua, nem faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, né? Então, esses dois versículos são importantes: andar com integridade, praticar justiça, coração puro, falar a verdade, não difamar o próximo, não fazer mal ao próximo, não lançar injúria contra o seu vizinho. É uma prática de fé e é uma prática também de ética cristã, né, de fraternidade cristã, onde a pessoa não se comporta para difamar nem para fazer mal ao seu próximo. Outro versículo está também no Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O versículo 4 responde: o que é limpo de mãos e puro de coração,
que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então, aqui se refere ao último ponto, né, do nosso estudo de hoje. Trata-se aqui de 4 grupos, que, aliás, deve ser o mais importante, pois nele estudamos o que a palavra profética fala a respeito da maneira de nos prepararmos para subir com Jesus na sua vinda. Então, a gente termina essa parte do estudo com esse quarto ponto, né? Que Deus nos abençoe.